Olá, povo abençoado, tudo bom com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus. Vou começar esse vídeo com vocês hoje, vai ser nossa reflexão. O Espírito Santo, como eu já falei com vocês, tem me impulsionado, né? Tem me inquietado, vamos dizer que me cobrado, né? A voltar a fazer as reflexões. Como eu já falei, eu não sou expert, né? Em teologia, não sou expert, mas é o Espírito Santo que nos capacita, que nos direciona. E temos que entender que o Senhor, Ele nos chamou para uma grande obra. E Ele conta comigo, conta com você, para que viemos anunciar, para que viemos proclamar, né, o reino, para que viemos proclamar o ano aceitável do Senhor. Então eu vou começar, hoje vai ser nossa reflexão. Eu estou orando, né, em espírito de oração, apresentando algumas coisas ao Senhor, apresentando ao Senhor como vai ser, né, acho que da próxima semana em diante, como vai ser a minha rotina, no que o Senhor vai me direcionar, no que o Senhor vai me conduzir. Preciso tomar direções, preciso tomar decisões, mas eu tenho colocado diante do Senhor todas as minhas causas, tudo aquilo que eu preciso fazer, que não seja a minha ansiedade, que não seja a minha vontade, que não seja o meu tempo e que não seja o meu querer, mas que seja em tudo a vontade do Senhor, porque ela é boa, perfeita e agradável, tá bom? Aí vamos começar. Né? Eu sei que nesse processo de que eu estou alinhando algumas coisas, né? Eu creio que juntamente com os céus, mas a resposta vai vir diretamente dos céus, né? A resposta vai vir porque é o Senhor que tem o controle de todas as coisas. E uma desses direcionamentos e uma desses projetos é voltar a fazer a reflexão uma vez na semana com vocês, tá bom? Depois eu falo com vocês em outro vídeo sobre esse assunto, sobre essa decisão, sobre esse pensamento meu. Eu volto depois e compartilho com vocês. Mas vamos lá para a nossa reflexão. E o Senhor me mandou, o Espírito Santo ministrou no meu coração que eu abrisse, né, esse vídeo nos chamando de povo abençoado. Porque somos um povo abençoado, uma geração eleita, né? E nós temos que profetizar. Então já tem dias o Senhor falando com ao meu coração para eu abrir os vídeos, declarando que somos um povo abençoado, amém? Então vamos lá para a nossa reflexão no dia de hoje, né? Hoje aqui vai ser às quinta-feiras as nossas reflexões e vamos voltar com o nosso propósito também de oração e nosso propósito de jejum, né? Vamos começar essa quinta-feira, o nosso propósito de jejum será pelas nossas vidas, né? Vamos estar colocando as nossas vidas diante do Senhor. Eu estarei orando e jejuando em prol das nossas vidas, em prol de cada inscrito aqui do canal, né? Desses 466 inscritos, né? Que o Senhor esteja visitando a cada um de vocês de uma forma especial, tá bom? Com aquilo que vocês necessitam, que o Senhor traga sobre vocês vitória, resposta, alinhamento e que o Senhor possa visitar as nossas vidas, né? Que tenhamos saúde. E vamos estar nesse propósito de jejum apresentando a nossa saúde, tá bom? As nossas vidas e a nossa saúde diante do Senhor. Vamos começar, vamos orar para começarmos a nossa reflexão. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai, nessa hora eu quero te louvar, eu quero glorificar o teu nome, quero pedir ao Senhor, Pai, perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas diante de ti. Ó Pai, perdão por palavras, por pensamentos, por ações. Eu quero te pedir, ó Pai, nesta hora, perdão. E quero pedir ao Pai que o Senhor venha tomar a direção, que o Senhor venha tomar a direção deste momento, que seja para louvor do Teu nome, que seja para glorificar o Teu nome. Pai amado, que possamos entender, que eu possa entender, Pai, que nós somos vasos, instrumentos em Tuas mãos. Que somos, Pai amado, querido, flechas na mão do guerreiro. E que possamos, meu Pai, entender que precisamos estarmos aptos para sermos usados. Que precisamos estarmos, meu Pai, como vasos na mão do guerreiro, prontos para ser lançado. Senhor, que o Senhor possa falar conosco, ó Pai, através desta palavra. Ó Pai, que esta palavra possa alcançar vidas e corações. Pai, que possamos entender que aonde quer que o Senhor nos coloque, seja qual for o momento, seja qual for a oportunidade, seja onde quer que estejamos, que possamos entender que somos vasos para sermos usados por Ti. Pai amado, eu quero te apresentar esta hora. Fica à vontade neste ambiente. Pai, toma este quarto, se faz presente, que seja um momento de altar, que seja um momento, meu Pai, cheio da Tua presença, que o Senhor
Fica à vontade para falar em mim e através de mim. Direciona a tua palavra, Pai, nesta manhã. Toma a direção, me dá o discernimento, me dá o entendimento, que eu possa entender, Pai amado, e compreender aquilo que o Senhor quer fazer através da minha vida neste lugar, nesta plataforma. Abençoa cada vida, guarda minha casa, guarda meu esposo, guarda os meus filhos, leva minha filha em segurança, toma a direção, Pai, daquele volante, capacita, Pai, aquela motorista de uma forma especial, guarda todos ali naquela condução. Pai amado, fica conosco, fala conosco, Pai, e toma a direção, Pai, porque esta é a tua hora, que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém? Vamos começar a nossa reflexão, nosso devocional, né? Não viva pelas críticas. E quantas das vezes nós paramos de viver porque pensamos no que vão falar, né? Ficamos com medo de sermos criticados, ficamos com medo do que as pessoas irão falar. Ficamos receosos de como a pessoa vai entender, como a pessoa vai aceitar. Será que a pessoa vai nos achar incapaz, né? Impotente? E às vezes paramos, deixamos de viver pelas críticas. José, vamos ler lá o livro de Gênesis, o seu capítulo 49, o seu versículo 22, que diz assim: José é uma árvore frutífera, frutífera à beira de uma fonte, cujos galhos passam por cima do muro. Né? Temos uma experiência muito grande, temos aqui um relato, né, sobre José. Quem foi José? A história de José, né? José foi ali rejeitado pelos seus irmãos, José foi ali escravo, né? Foi vendido, José foi, como é que eu posso dizer? Foi arrancado o sonho de José de estar na sua casa, de viver na sua casa, né? Mas havia, louvado seja Deus, algo muito maior para ser realizado na vida, através da vida de José. E às vezes nós não entendemos o percurso, nós não entendemos o caminho, nós não entendemos, né, o que o Senhor quer fazer. Mas o bom, como o pastor falou ontem, o bom é que o controle, ele está na mão de Deus. Todo o controle sempre permanece na mão do nosso Pai. E ele não perde o controle, né? As circunstâncias veio ali para José. Parecia que José ia viver desolado a vida toda. Que José não ia ter mais contato com a sua casa. Não fosse mais rever o seu pai. José não fosse mais receber o abraço do seu pai. Mas o controle estava na mão do Senhor. Louvado seja Deus. Talvez você já tenha ouvido o ditado popular: prego que se destaca leva martelada, né? O prego, para se destacar, ele precisa levar martelada. Para a gente já pregar algo na parede, o prego vai precisar receber a martelada. E José, foi assim que José teve, né? José teve essas marteladas para que ele vivesse, né, aquilo que o Senhor queria fazer através da sua vida. Louvado seja Deus. Essa frase me faz lembrar que sempre que Deus nos levanta para algo grande, naturalmente as críticas aparecem. Quando o Senhor quer nos usar para algo grande, as críticas aparecem, né? Eu já ouvi assim, até mesmo de pessoas próximas, né? De dizer assim, pra que ele tá esse negócio agora, essa bobagem de YouTube, né? Pra que isso agora? Mas eu recebi um direcionamento, como eu já falei aqui em alguns testemunhos atrás, eu recebi um direcionamento. Eu fiquei no meu quarto há 3 anos, há quase 2 anos orando, dentro do meu quarto, no processo que eu passei, né, da enfermidade e tal, não quero entrar nessa área, mas eu ali me encontrei com o Senhor, eu ali vivi momentos com o Senhor, eu ali vivi um mergulhar, né, e ali o Senhor me direcionou, o Senhor começou a ministrar o meu coração, esse desejo de vir para a plataforma, para vir para o YouTube. Por quê?
para mostrar simplesmente a minha casa, para mostrar simplesmente a minha rotina, mostrar simplesmente aquilo que conquistei. Não, não é esse o meu propósito aqui. Não é esse o meu objetivo. Às vezes sim, por questão de criar conteúdos, né? Por questão da gente compartilhar, como eu mostrei para vocês, como eu me mudei para minha casa, né? Com algumas privações, faltando algumas coisas, com algumas necessidades. Mas eu entendi, louvado seja Deus, e eu compreendi que eu precisava passar também por essa experiência. Fui para minha primeira casa, não passei por restrições, fui para a segunda, não passei, fui para a terceira, não passei. Mas eu precisava, não só eu, mas a minha casa, precisávamos passar por alguns percalços, precisávamos passar por algumas privações, para que venhamos também ver que Deus tem o controle de todas as coisas. E eu não vim aqui para a plataforma, somente para o YouTube, para poder mostrar, para compartilhar. Às vezes eu fico até receosa, porque não é esse o propósito, tá bom? Mas vamos lá. Críticas parcial. Algumas são realmente construtivas, já outras buscam apenas nos destruir e desestimular. É necessário discernimento e maturidade para saber diferenciar. Precisamos ter maturidade para saber diferenciar, porque tem críticas que são construtivas, né? Críticas que te levantam, você percebe que você precisa mudar um pouquinho, que você precisa ajustar alguma coisa, por exemplo, buscar conhecer mais, né? Por exemplo, buscar mais ao Senhor, no meu caso, no meu propósito, é eu ficar dependente do Senhor, entender que é o Senhor que vai me usar, que é o Senhor que vai me direcionar, que é o Espírito Santo que vai me capacitar. Então, são críticas construtivas que te levantam, que te ajudam. Mas tem umas críticas, né, destrutivas que te destrói, que te joga por terra, que te desestimula. Mas que viemos sermos críticos construtivos, que viemos criticar, mas com amor, que viemos corrigir com amor, como a palavra fala, com mansidão, né? Com uma palavra branda, com uma pitadinha de amor, porque vai fazer toda a diferença. Porque se eu for criticar brutalmente, agressivamente, não vai fazer efeito algum. Mas se eu trouxer um pouquinho do amor, né? Aquela crítica construtiva, a pessoa vai entender e vai aceitar. Discernimento e maturidade para saber diferenciar e não permitir que palavras negativas ganhem lugar em nosso coração. Eu confesso a vocês que eu pensei em desistir do canal. Muitas vezes eu chorei, muitas vezes eu parei em desistir. Minha irmã ficava me estimulando. Não, umas outras amigas também, irmã em Cristo. Não, Kelinha, vá, continue. Deus tem um propósito. Esse propósito com Deus nasceu no coração de Deus. Vá em frente, minha irmã, siga. Então você percebe que já tem pessoas que te levantam, que te trazem uma palavra de ânimo, uma palavra de encorajamento. E José ali, ele viveu esse momento de crítica, né? De solidão, porque havia um ciúme, havia uma inveja sobre a vida de José. Mas Deus já tinha o escolhido para algo muito melhor, para algo maior, para se realizar grandes coisas através da vida de José. Aleluia! A vida de José nos mostra essa realidade. Sem saber quão grande era o propósito de Deus, ele não tinha noção do propósito de Deus para a sua vida. Ele não tinha, ele não mensurava, né, o propósito de Deus para a vida dele. Mas o Senhor ali o usou grandemente, com um grande propósito. Louvado seja Deus. Ele enfrentou a inveja e o ódio em sua própria família. Ele não precisou viver essa experiência em lugar nenhum. Quem foi que vendeu José? Quem era que escorraçava José? Quem era que maltratava José? José sempre procurava se aproximar, José sempre procurava estar perto, mas os seus irmãos o excluíam. Os seus irmãos diferenciavam ele, porque havia algo diferente sobre a vida de José. Havia algo extraordinário sobre a vida de José. O pastor está ministrando sobre Êxodo, o capítulo 4, ontem ele falou. Olhe como era a vida de Moisés, né?
Olha o propósito de Moisés. Moisés saiu dos seus para ir para o palácio com um grande propósito. O Senhor capacitou, né, para um grande propósito, um chamado na vida de Moisés. Então, às vezes, a gente precisa entender. Arão conviveu o tempo todo com a sua família. Arão conviveu o tempo todo com seus irmãos ali israelitas. Mas o Senhor escolheu a Moisés para fazer a diferença. Né? Moisés que foi o escolhido, porque o Senhor conhecia o coração de Moisés. O Senhor conhecia o temor e a obediência. Louvado seja Deus. O que foi que Arão fez quando Moisés subiu, que pediu para ele tomar conta? Ele permitiu que o povo criasse o bezerro de ouro. Ele não tinha o coração totalmente voltado, né? O coração totalmente sincero diante do Senhor. Mas o Senhor conhecia o coração de Moisés e o Senhor o escolheu como escolheu a Josué. A José, gente, eu troco, viu os nomes? Como escolheu a José. Mas isso nunca foi motivo para desistir daquilo que Deus tinha em sua vida. Ele tinha uma conexão muito grande com Deus. Ele sabia, ele cria no Deus poderoso, no Deus de seu pai. Ele cria nas promessas. Ele cria que os sonhos que ele teve não era para se gloriar. E aquilo que o Senhor coloca sobre as nossas mãos não é para nos gloriar, não é para acharmos que o Senhor é bom comigo e não é bom com o outro. Não. Muito pelo contrário. É para que o nome do Senhor venha a ser glorificado. É para que venhamos entender que o Senhor tem que ser glorificado em nossas vidas. José ali, ele não se gloriava. Ele não se gloriou dos sonhos. Ele simplesmente contou com toda a simplicidade. Mas ali os seus irmãos receberam como uma afronta. Receberam como que ele queria ser o maioral, como ele queria ser o tal, o melhor. E às vezes os nossos sonhos, às vezes nós não temos nem como contar. Né? Às vezes precisamos só colocar diante do Senhor, porque às vezes quem está em nossa volta, ao nosso redor, não tem a capacidade de compartilhar, né? De ouvir os nossos sonhos. Conta a história que José, ainda muito jovem, foi vendido como escravo por 20 peças de prata pelos seus irmãos. Imagine. Dentro da sua própria casa. Ele era o menor, era para ser protegido pelos seus irmãos maiores. Mas eles mesmos os venderam. Eles mesmos levaram José, né? Venderam José para ser escravo, para se ver livre, porque incomodava a luz. A luz incomoda. Aonde a luz chega, as trevas têm que ser dissipadas. Louvado seja Deus. E precisamos entender que é onde o Senhor nos colocar é com um grande propósito. E precisamos clarear. A lâmpada não pode ficar debaixo do velador. Ela tem que ficar em cima para clarear. E que viemos ser essa luz, que viemos ser esse sal para dar o sabor e a luz para clarear. Louvado seja Deus. Para uma companhia de mercadores ismaelita. Louvado seja Deus. Como se isso não bastasse, ele foi levado para o Egito e vendido a Potifar. Ó Deus guardando já a vida de José. Ó Deus já providenciando o socorro. Ó Deus já providenciando o escape. Ó o Senhor já providenciando, né, o alinhamento para aquilo que precisava ser feito através da vida de José. Havia um propósito e esse propósito não pode se frustrar. Os sonhos de Deus não se frustrarão nas nossas vidas. Louvado seja Deus. José passou a conquistar a confiança de seu superior. Ele foi acusado de assédio pela esposa de Potifar e foi injustamente condenado e preso. Até José ir para aquela prisão, havia um propósito. Era necessário, porque a trajetória, o caminho para se revelar através da vida de José, ele tinha que ir para aquela prisão. Ele tinha que ir para aquele lugar, para aquele calabouço, né? Ficar ali preso, coordenar ali, conhecer os sonhos, como é que eu posso dizer? Interpretar os sonhos, né, para que ele chegasse onde ele necessitava chegar, para que verdadeiramente o propósito fosse realizado na vida de José. Embora tenha
passado por todo esse sofrimento, permanecer focado e confiante no que Deus tinha sonhado para a sua vida. Ele continuava crendo, ele continuava confiando no Senhor. Os meninos chegaram. Ele continuava confiando no Senhor. Ele continuava crendo no propósito para o qual o Senhor o chamou. Anos depois, por perseverar, Deus o honrou, tornando o segundo homem mais importante de todo o Egito. Não podemos desanimar. Não podemos de forma alguma voltar atrás, olhar atrás. Né? A palavra diz que os covardes que voltem. Muitas das vezes eu me encovardei, já pensei várias vezes em voltar à reflexão. Lá na outra casa era o barulho, aqui também foi as coisas do dia a dia, foi uma questão de alinhamento, de coisas, de rotina. E o Senhor só falando no meu coração. Mas vamos se dizer que eu me acovardei. Senhor, como vai ser aceito, né? A reflexão, vai ser um vídeo que vai ser visto, as pessoas vão aceitar, mas eu não posso me colocar nessa posição de que as pessoas venham aceitar. Eu tenho que entender que foi o Senhor que me chamou, o Senhor colocou esse propósito no meu coração, e eu preciso confiar, obedecer, né? O Senhor me confiou e eu preciso honrar aquilo que Ele colocou sobre as minhas mãos. Deus o honrou, tornou o segundo homem mais importante de todo o Egito. Aonde quer que o Senhor te coloque, que venhamos sermos fiéis a Ele, como Daniel. Daniel, ele não se curvou. Daniel, ele não se misturou. Daniel, ele não comeu não comeu as iguarias do rei. Ele não se misturou. E muitas das vezes nós fazemos diferente, né? Nós fazemos parte da brincadeira, fazemos parte dali do momento que está acontecendo. E nós perdemos, né, essa fidelidade, saímos do propósito. Mas José, ele foi fiel em todo o seu percurso. Ele entendeu o que o Senhor tinha para fazer através da sua vida. Saiba que, assim como José, é necessário permanecer no propósito de Deus para viver as promessas. Ele só viveu a promessa porque ele permaneceu. Eu só vou viver a promessa se eu permanecer. Eu só vou ver o Senhor fazendo, realizando, trazendo crescimento, se eu permanecer obedecendo. Se eu não obedecer, o Senhor não irá fazer. Porque eu não estou sendo obediente a Ele. José foi preso, foi acusado, foi escorraçado, foi vendido, né? Foi maltratado, passou privações, passou dores, passou situações de desprezo, situações de momentos a sós. Mas ele, de forma alguma, ele não negou ao Senhor. De forma alguma, ele fugiu do propósito. Ele permaneceu no propósito para o qual o Senhor o chamou. Talvez tudo ao seu redor tenha feito você desanimar e até pensar em desistir. Mas não se preocupe. Se você decidir caminhar com Deus, Ele tem promessa para a sua vida e é fiel para cumprir com cada uma delas. Amém? Vamos permanecer fiéis para que possamos viver cada uma das promessas. Eu não sei o que foi que o Senhor te prometeu, não sei há quanto tempo o Senhor te prometeu algo, mas continue fiel, continue perseverando, seja qual for a barreira, seja qual for o muro. Aqui o muro fala que o ramo só produz se estiver unido à água. José passou por dores, traições e pelo Egito, mas manteve sua fé colocada em Deus. Ele, porque eu não estou conseguindo falar a palavra, ele como se tivesse sobressaído, né? Os ramos ali nos muros sobressaiu. Às vezes a gente passa, vê um muro verde, né? Aquilo ali vai tomando uma proporção. Louvado seja Deus. Porque José, vamos se dizer que José, porque ele foi fiel. Ele permaneceu fiel à sua promessa. Fiel àquilo que o Senhor já tinha colocado no seu coração. Aquele sonho que José teve foi um sonho revelador. Ele entendeu, louvado seja Deus, mas entendeu com humildade, entendeu com simplicidade e não deixou que subisse ao seu coração.
mas ele permaneceu com a sua humildade, com a sua integridade, louvado seja o nome do Senhor, para cumprir com cada uma delas. Persevere, por mais que o processo seja difícil, ele sempre lhe tornará melhor e mais forte. Amém? Vamos permanecer fiel, seja qual for a dificuldade, seja qual for a luta, seja qual for a dor, a perca, mas continue sendo fiel para que o Senhor possa continuar cumprindo na sua vida o seu grande propósito, amém? Vamos orar, porque os meninos já chegaram, vamos encerrar. E na próxima semana nós voltamos com a nossa reflexão, tá bom? Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero louvar o Senhor e te glorificar por esta palavra, por este momento. Ó Deus, que esta palavra, Pai, possa falar fortemente ao nosso coração e que possamos entender que o propósito para o qual o Senhor nos chamou é muito maior e melhor e que possa se cumprir cada um de nós de uma forma especial. Nos ajude, Senhor, a permanecermos alinhados a Ti como José. Nos ajude a permanecermos fiéis, Pai. Não nos deixe nos perder em meio ao caminho. Não nos deixe nos perder em meio às circunstâncias, ó Pai. Mas que possamos permanecer ligados, que possamos permanecer fiéis ao Senhor em todo o tempo. Guarda as nossas vidas, guarda o teu povo, guarda esta nação. É que eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Que o Senhor abençoe a você, sua casa e toda a sua família. Até o próximo vídeo.